Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais negros, indígenas e de mulheres. No dia 25 de outubro de 1927, pela Lei Estadual número 660, as mulheres brasileiras, elas puderam pela primeira vez no Rio Grande do Norte ter reconhecido o direito de votar e de serem votadas. O artigo 77 da referida lei determinava: no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votadas, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas pela lei. Essa abertura política conferida às mulheres, no Rio Grande do Norte, ela é resultante das reivindicações feministas por igualdade social, lideradas em âmbito nacional pela bióloga paulista Berta Lutz. Apesar de, do ponto de vista eleitoral, o estado do Rio Grande do Norte ter reconhecido esta igualdade, faltava, porém, a concretização do voto de saias, o que ocorreu nas eleições municipais realizadas no dia 5 de abril de 1928. Os negros, nós vamos ver os negros no pós-abolição. Como vimos, os escravizados, eles partiram das lutas pela abolição de diversas formas, como resistência cultural, revoltas, quilombos, entre outros. Vimos também a importância de alguns abolicionistas, como o engenheiro André Rebouças, o poeta Luiz Gama, o escritor Joaquim Nabuco e seus aliados na sociedade civil. Enfim, a luta pela abolição assumiu grandes proporções em todo o país. E é como era de se esperar. A Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888. Foi comemorada com festas, missas, campais e comícios que reuniram multidões. Agora nós vamos ver um pouco do mundo do trabalho. Passadas as comemorações, os libertos, eles procuraram se firmar socialmente como pessoas livres nas áreas rurais, negociaram com os senhores sua permanência nas fazendas em troca de salário, do direito de ter a própria roça e de um tratamento digno. Muitas vezes, porém, ao ver que o trabalho dispensado a eles continuava o mesmo, os libertos ocupavam terras abandonadas, onde cultivavam mandioca, criavam animais, ou então se mudavam para cidades em busca de uma vida melhor. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, alguns conseguiam se empregar nas fábricas que surgiam. Outros, porém, continuavam desempregados, pois a maioria dos empregos estáveis era dada a imigrantes europeus, preferidos pelos empresários daquela época por sua cor e por sua origem. Outros ainda viviam de favor de bicos em troca de pouco dinheiro.
além de lutarem por empregos, moradias, salários, os libertos tinham de enfrentar o racismo, a violência policial que os impediam de circular livremente pelas ruas ou de praticar suas religiões. Neste contexto, surgiu a imprensa negra. Então, a imprensa negra, né? Antes e depois da abolição, a comunidade negra nunca deixou de lutar por seus direitos, criando jornais próprios, a chamada imprensa negra. Segundo o historiador Flávio Gomes, os primeiros periódicos editados por negros são do final do século XIX, o 13 de maio de 1888, a Pátria, 1889, o Exemplo de 1892, que circulou em Porto Alegre, foram alguns deles. Depois vieram vários outros, como o Baluarte, a Pérola, o Menelique, o Alfinete e o Cosmos, o Clarim da Alvorada. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era a denúncia do racismo, a falta de oportunidades, da violência experimentada pela população negra brasileira. Esses jornais publicavam também matérias sugerindo comportamentos à população negra, estimulando sua autoestima, valorizando suas formas de associação e participação política. E, além disso, homenageavam personagens negras, exemplo de Luiz Gama e José do Patrocínio, levando-as ao estatuto de heróis, e também divulgavam os bailes e salões onde se permitia a entrada dos negros. Os negros se encontravam em salões alugados para bailes, onde exibiam suas danças, elegâncias de gestos, modos que convinham aos homens e mulheres de cor. Na linguagem da época, esses espaços de lazer atraíam e uniam a comunidade negra. Era comum clubes brasileiros barrarem a entrada de negros, o que levou militantes a propor a criação de espaços de lazer reservados a negros. Agora nós vamos falar um pouco, sobre a cultura afro-brasileira na pós-abolição. A escravidão, ela foi uma página muito triste da história do Brasil, por conta da condição de escravizados dos africanos e seus descendentes. Suas práticas, seus costumes não eram reconhecidos, já que só era considerado cultura o que fosse criado pelos europeus. Ainda assim, africanos, afrodescendentes imprimiram de modo decisivo suas referências no Novo Mundo. Daí dizemos que as culturas afrodescendentes têm a marca da resistência por persistirem, apesar da repressão e da desqualificação a que foram submetidas em várias partes do mundo. No Brasil, a culinária, os modos de vestir, os ritmos, as danças, assim como as palavras, expressões gramaticais, trazem em nosso cotidiano as marcas
da presença africana. A cultura afro-brasileira também se caracteriza pela criatividade, pois ao longo de nossa história, os africanos e seus descendentes foram obrigados a refazer suas vidas e a inventar caminhos para sair da escravidão e enfrentar a discriminação. Também havia, a Frente Negra Brasileira. Em 1931 foi fundada, a Frente Negra Brasileira, um movimento nacional de luta contra o racismo. Seus fundadores foram Francisco Lucrécio, Raul Joviano e José Correia Leite. Eram todos negros. A sede da entidade ficava na Liberdade, bairro do centro de São Paulo. Seus integrantes eram respeitados paulistanos, pois a Frente Negra só admitia suas fileiras pessoas que dessem provas de honestidade na vida pessoal. A questão da instrução esteve desde o começo na agenda do movimento negro. A Frente Negra Brasileira já promovia cursos de alfabetização de adultos. Hoje, inclusive, a proposta de criar uma escola, o Liceu Palmares, para ministrar cursos aos associados da frente, equivalente ao que hoje são oferecidos no ensino fundamental e médio. Uma das maiores vitórias dessa entidade na luta contra o racismo foi ter conseguido colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, que até então nunca tinha aceitado negros em seus pelotões. Em pouco tempo, a Frente Negra, ela reuniu cerca de 600 mil filiados, espalhados por vários estados brasileiros. Seus dirigentes resolveram, então, transformá-la em partido político. Em 1936, os Frente Negrinos tiveram seu pedido aprovado. Não chegaram, porém, a disputar eleições. É que, em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas instalou no país uma ditadura, mandando fechar todos os partidos políticos, entre eles a Frente Negra Brasileira. Agora nós vamos ver um pouco sobre o Teatro Experimental do Negro, Isso ocorreu em 1944 até 1968. Os negros também lutaram por sua inserção no mundo da cultura. E foi em 1944 foi fundado, no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro. Para os seus fundadores, Abdias do Nascimento, Aguinaldo Camargo e Sebastião Rodrigues Alves, o TEM, Teatro Experimental do Negro, significou, um ato de protesto pela ausência do negro nos palcos brasileiros. Na época, era comum pintar o rosto do ator branco com camadas de maquiagem preta para representar personagens negros nos espetáculos teatrais. Assim, a proposta original
era formar um grupo teatral constituído apenas por atores negros. A estreia nos palcos aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 8 de maio de 1945, com a peça Imperador Jones, do consagrado dramaturgo norte-americano Eugene. O grupo só conseguiu se apresentar no prestigiado Teatro Municipal devido à intervenção do presidente Getúlio Vargas. Durante um encontro do presidente, Abdias do Nascimento teria feito um discurso acusando o Teatro Municipal de Fortaleza do racismo. Sensibilizado, Getúlio Vargas deu ordens que permitiram a apresentação do TEM. Com o tempo, o TEM, Teatro Experimental Negro, ele adquiriu uma dimensão mais ampla de atuação e ainda em 1948 iniciou a publicação do jornal Quilombo, que funcionava como veículo de divulgação das ideias do grupo e estampava em diversos números um programa que visava trabalhar pela valorização do negro brasileiro em todos os setores: social, cultural, educacional, político, econômico e artístico. Lutar para que, enquanto não for tornado gratuito, o ensino em todos os graus sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundários e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Combater o preconceito de cor, de raça, discriminações que por esses motivos se praticam, atentando contra a civilização cristã, contra as leis e contra a nossa Constituição. Então, nós vamos ver agora um pouco, sobre os indígenas, no período da República. Com a proclamação da República, ocorreu uma mudança importante na abordagem da questão indígena. O indianismo, que via o indígena como um bom selvagem, foi deixado de lado. A República não olhou para o indígena, e sim para figuras como de Tiradentes e do Bandeirantes. Tiradentes se opôs à monarquia, e como a República precisava de um herói, ele foi o escolhido. Alçado ao status de herói, passou a simbolizar a jovem república e a ruptura com o novo passado imperial. Já os paulistas, que caçavam índios, foram transformados em heróis, figuras decisivas para a expansão e a formação territorial do Brasil. Os hábitos e costumes indígenas incorporados pelos bandeirantes foram esquecidos. A língua tupi, usada como língua geral no território colonial durante os primeiros séculos, também foi esquecida.
Já a ideia de guerra justa, para justificar a escravização do indígena, foi revalorizada. No campo econômico, o avanço das fazendas de café rumo ao interior vinham se fazendo por meio da tomada de terras e das vidas de milhares de indígenas. Na época, alguns homens públicos chegaram a defender o extermínio dos indígenas para que a civilização pudesse triunfar. Mas, para a maioria dos pensadores no início do século XX, a questão indígena era o problema nacional e precisava ser resolvido. Nos debates que se seguiram, surgiram diferentes propostas para resolvê-las. Uma delas foi a criação pelo governo do Serviço de Proteção aos Índios, cuja função era prestar assistência aos indígenas, e era a primeira vez que o governo brasileiro interferia na questão indígena. Nós vamos ver agora um pouco sobre o Estado brasileiro, povos indígenas e o Marechal Rondon. Por sua habilidade no trato com os povos indígenas do Mato Grosso, o Marechal Cândido Rondon, que viveu em 1865 até 1958, ele foi convidado para dirigir o SPI. A principal meta do SPI era a integração total do indígena à nação brasileira. E para tal, Rondon propunha os seguintes passos: atração, pacificação e civilização. Esta visão esteve presente também no Código Civil de 1916, que definia o indígena como um ser incapaz, mas o marco legal da questão indígena na Primeira República foi a Lei número 5.489 de 1928, que o colocava sob a tutela do Estado. Os indígenas foram classificados por essa lei em nômades, aldeados, incorporados aos centros agrícolas e reunidos em povoações indígenas. Os nômades e os aldeados eram vistos como incapazes de responder por seus atos. Por isso, se cometessem alguma infração, só poderiam ser presos com a permissão do SPI. Os inspetores do SPI adotavam a técnica de contato desenvolvida por Rondon, que consistia em manter uma atitude defensiva em relação aos indígenas, até que o relacionamento com eles fosse estabelecido. Depois, buscavam, com os governos estaduais, garantir uma terra para o grupo. O SPI atuou em áreas de colonização, como São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, entre outras regiões. E nessas áreas foram instaladas equipes de atração e postos indígenas. Nós vamos ver um pouco agora, sobre os indígenas, durante o governo de Vargas.
Então, nos anos de 1930, 1940, né, uma onda de nacionalismos atravessou o continente americano e levou uma revalorização da figura do indígena em vários países, entre as quais o México e também o Brasil. Esse novo olhar para os povos indígenas se fez presente na Constituição de 1934, a primeira Constituição brasileira a citar o indígena e a tratar do seu direito à terra. O artigo, de número 129 desta Constituição diz que será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado e aliená-las. As duas constituintes seguintes, de 1937 e 1946, mantiveram esta mesma posição quanto à posse da terra pelos indígenas. Segundo o antropólogo Mércio Pereira Gomes, foi o trabalho do SPI que deu visibilidade nacional à questão indígena e contribuiu para a sua inclusão nessas constituições. É preciso reconhecer, no entanto, que a política indigenista do SPI, segundo o qual os índios deveriam ser incorporados à nação, teve um resultado desastroso, pois resultou em perdas de muitas vidas e terras indígenas. Por volta de 1955, a população indígena era de apenas 100 mil a 150 mil pessoas. E muitos povos que começaram a ser contatados pelo SPI em 1910 tinham sido reduzidos a uns poucos indivíduos, ou simplesmente extintos. Entre eles, os Chetá, no Paraná, os Oti-Chavante, em São Paulo, os Botocudo, no leste de Minas Gerais, os Pataxó, na Bahia, e os Nambi-Guará, no Mato Grosso, e dezenas de outros. O SPI também não conseguiu impedir a tomada de terras indígenas no noroeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso, e nem evitar agressões aos povos indígenas por parte dos castanheiros, dos seringalistas da Amazônia. Vamos falar um pouco, sobre o movimento das mulheres, que a partir do advento da República, também as inspirações das mulheres foram mudando, significativamente. As mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação, indispensável à autossuficiência econômica, o direito de votar e de serem eleitas, indispensável à cidadania plena. A Constituição de 1891, no entanto, negou o direito ao voto. A advogada Mirtes Campos, professora Leolinda Dalton, tentaram se alistar para votar, mas tiveram seus pedidos recusados. Leolinda Dalton reagiu
fundando em 1910 o Partido Republicano Feminino. E em 1917 ela organizou uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio, fato que surpreendeu a muitos. Influenciada por este fato, talvez no mesmo ano, o deputado socialista Maurício de Lacerda apresentou na Câmara um projeto de lei favorável ao voto feminino. Mas o projeto não chegou a ser discutido. As autoridades da época opunham-se fortemente às lutas das mulheres por direitos, enquanto os homens de ciência as rotulavam como pessoas incapazes e de menor inteligência, sendo, portanto, inadequadas para a vida pública. A imprensa engrossava o coro antifeminista, ridicularizando as demandas das mulheres com piadas, ilustrações, charques de mau gosto. Nísia Floresta, precursora do feminismo. Então, em 1831, foi o ano da estreia de Nísia Floresta das Letras, Reflexões sobre as condições femininas estavam entre as primeiras que motivaram e levaram Nísia Floresta a escrever, Em 1832 vem a público, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, assinado com o nome que tornará famosa a norte rio-grandense, Nísia Floresta Brasileira Augusta. Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Foi inspirado, na obra de Mary Wollstonecraft, Reivindicações dos Direitos da Mulher. Conforme ela mesma declarou, a novidade é que, ao invés de simplesmente fazer uma tradução, Nívia, ela escreve um livro denunciando os preconceitos existentes no Brasil contra a mulher e desmistificando a ideia dominante da superioridade masculina. Ao mesmo tempo em que constrói a defesa de seu sexo, ela denuncia, desmascara os artifícios masculinos de dominação e indaga se este sexo altivo quer fazer-nos acreditar que tem sobre nós um direito natural de superioridade, porque não nos prova o privilégio que para isto recebeu da natureza. Berta Lutz, também, luta, pelo voto feminino. E é nesse contexto, que a feminista Berta Lutz chega na Europa, em 1918, também disposta a lutar pela emancipação da mulher no Brasil. Berta, e suas companheiras, elas organizaram associações, fizeram pronunciamentos públicos, escreveram artigos, concederam entrevistas a jornais, buscaram apoio de lideranças da opinião pública e ainda nos finais de 1918, Berta enviou uma carta à Revista da Semana, na qual convocava as mulheres a lutar pela emancipação. E nessa visão pôde trabalhar e foi determinante, pois
propiciou às mulheres os meios, né, de sobrevivência, livrando-se de uma dependência humilhante, né, e nefasta para os homens. Berta Lutz argumentava que a ascensão feminista resultaria não só em benefícios pessoais, como também faria das mulheres instrumentos preciosos do progresso do Brasil. Berta, apesar da multiplicidade, né, de atividades que ela conseguiu empreender, abrindo várias frentes de luta, a conquista do voto mereceu sua prioridade. Acreditava que o acesso aos direitos políticos era essencial à obtenção de garantias com base em lei. E em 1932, o Brasil finalmente ganhou um novo Código Eleitoral. Estabeleceram-se no país o voto secreto e o voto feminino. Com isto, o Brasil tornou-se o segundo país da América Latina, depois do Equador, a entender às mulheres o direito de voto, a estender, né, às mulheres o direito de voto. E faltava agora a incorporação, né, desse princípio constitucional que só seria votado em 1934. Graças às pressões feministas e coroando uma luta de décadas, o sufrágio feminino foi finalmente garantido com a inclusão do artigo 108, né, da Constituição de 1934.